E aí pessoal, meu nome é Newton. A gente vai estar fazendo aqui agora o nosso 26º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, agora que nossa placa está pronta, eu vou fazer uma série de vídeos, espero que seja os próximos, explicando a vocês como imprimir, no caso, a placa, para que você possa fazer em casa. Isso eu vou falar nesse vídeo aqui agora. E o que eu espero que seja nos próximos, que eu possa mostrar para vocês como gerar os arquivos Gerber dessa placa, para que uma empresa profissional possa produzir a placa que você acabou de criar em escala. Bom, para começar, eu vou deletar esses componentes daqui. E vocês sabem que para deletar componente não pode ser feito na placa, tem que ser feito no esquemático. Só que, como esses componentes eles não estão ligados a componente nenhum, você vê que no esquemático eles não estão ligados a net nenhuma, então o Eagle permite você deletar eles aqui. Essa é a única exceção que tem. Eu não tinha falado isso antes, porque eu não lembrei. Clica aqui, ele deleta, clica aqui, ele deleta. E pronto, nossa placa está feita, beleza. Bom, em primeiro lugar, para imprimir, a gente tem que ter noção do como é que funciona o processo de transferência térmica da placa, que a gente vai fazer em casa. O processo de transferência térmica é o seguinte: você vai imprimir a sua placa no papel. Eu uso geralmente papel cochê de gramatura de 120 a 180, a gramatura dele, no caso gramas por metro quadrado. Mas tem muita gente que usa outro tipo de papel, tem gente que usa transparência e outros tipos de papéis que eu não estou lembrando o nome aqui agora. Para imprimir no papel, é o seguinte: você vai imprimir no papel, cochê, no meu caso, tudo que você quer que vá para a placa. Na verdade, toda a parte que você quer que vá para a placa, que no caso é a trilha. Porque eu, por exemplo, eu não posso imprimir a trilha e eu não posso imprimir essa linha branca daqui, por exemplo. Porque senão, essa linha branca daqui, ó, ela está ligando esse pino a esse. E na hora que eu imprimir, ele vai tratar tudo como tinta. Então a tinta, na hora que eu colocar no cobre, ele vai proteger o cobre e vai ligar eletricamente esse pino daqui a esse pino de cá, o que caracteriza um curto-circuito. Então, antes de imprimir a placa, a gente tem que esconder as camadas que a gente não quer que apareça, as camadas que a gente não quer que apareça na hora da impressão. Então eu vou vir aqui em camada e vou começar a esconder. Primeiro eu vou começar escondendo os nomes. Vou dar um apply e ele começa escondendo. Antes de continuar, eu vou mostrar os nomes de volta. E já que a gente vai estar fazendo a placa em casa, não vai ter como, a princípio tem algumas técnicas, mas em princípio não vai ter como você imprimir esse nome daqui, ó, primeira placa é Mr. Apple BR, não vai ter como você imprimir o S1, não vai ter como você imprimir o ground 5 volts do jeito que está aqui. Então o que eu faço? Eu vou colocar um novo texto escrito primeira placa Mr. Apple BR, primeira placa Mr. Apple BR, e do jeito que está aqui, eu vou colocar ela na camada bottom. Então eu vou, para no caso considerar ela como se fosse trilha, vou colocar a fonte vetor. Opa, no último vídeo ficou em milímetro, vou deixar aqui em mils. 12,5 tá ok, 70 tá muito grande, vou deixar 50 mesmo. E vou aumentar isso aqui, acho que 14 tinha ficado muito. Vou colocar 12. E pronto. Essa placa está aqui. Então eu vou colocar o texto aqui. Vocês percebem que o texto está espelhado. Por quê? Porque o texto vai ficar na camada de face, na face de baixo. Então assim que a gente imprimir, a gente está enxergando a placa de cima, como se a camada de material, no caso de fenolite ou de fibra que tem a placa, fosse transparente. Então ela sendo transparente, a gente enxerga de cima os componentes e enxerga de baixo as trilhas. E no caso, olhando de cima, a gente vai enxergar o nome espelhado. Mas se a gente pegar a placa e virar ela, no caso, espelhar ela pra gente, a gente consegue enxergar o nome corretamente. Então eu vou colocar o nome da nossa placa aqui, para ficar igual ao jeito que estava, com o outro. Apertar Escape. É importante a gente colocar o ground e os 5 volts. Mais 5 volts. Os 5 volts eu vou colocar um tamanho menor, porque senão não vai caber aqui. Ah, sim, os 5 volts eu não vou poder colocar aqui em cima, senão ele vai se conectar com a trilha. Então eu vou dar um jeito de colocar o mais 5 volts aqui. O ground, eu vou estar colocando ele, eu posso colocar ele aqui, tem espaço, tranquilo. Apertar Escape e pronto. Os nomes mais importantes foram colocados. No caso do switch, a gente não é necessário, com uma placa que a gente vai fazer em casa, não é necessário você colocar o nome. Porque o S4 e S1 não importa, qualquer switch, no caso, você pode trocar um pelo outro, eles são iguais. Resistores é a mesma coisa, o LED é a mesma coisa. Conector também, então para essa placa não vai ser tão importante. Então a gente vai voltar aqui para a camada
E eu vou começar a esconder nos nomes, no caso o top e o bottom name. Vou começar a esconder na origem, que a gente não precisa da origem, ela só vai confundir. O place também a gente não precisa, que é parte do desenho. O dimension a gente deixa, certo? Para poder a gente ter, na hora que a gente for cortar o papel, para colocar na placa, a gente tem uma noção do dimensionamento. E eu vou esconder as camadas top e bottom docu, que é documentação. Vou dar um OK, e aí vai ficar apenas primeira placa Mr. Apple BR, o ground 5 volts, as trilhas e os pads e os furos. Os furos vão sair também. Isso é bom para na hora que a gente for fazer o furo, a gente poder fazer a marcação. E agora você vai vir no botão aqui na impressora, no símbolozinho. Vai escolher aqui, no caso, a sua impressora que você quer. Eu geralmente imprimo em impressora laser. Eu não sei como é que funciona, como é que fica com impressora tinta, jato de tinta normal. Mas eu recomendo que você faça laser. Se você não estiver em casa, na faculdade ou em algum outro lugar. Eu vou colocar PDF só para que vocês possam ver depois, porque eu não vou imprimir agora. Aqui é o local onde ele salva. Ele vai salvar na pasta onde está o seu arquivo original. O tamanho da folha, folha 4. A orientação se vai ser landscape ou portrait. Isso aqui se a folha vai estar horizontal, vai estar em pé. Deixar em pé mesmo. O alinhamento que você quer que fique a sua placa. Top left ou centro. Eu coloco centro geralmente. A área, se você quer colocar full ou a Windows. Isso aqui não muda muita coisa, você não vai perceber muita variação. O preview, se você quer que mostre aqui o preview das alterações que você está fazendo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é escala. É importantíssimo, é imprescindível que a escala esteja 1. Se você colocar a escala 5, a placa vai ficar enorme e ela não vai, no caso, o tamanho dos componentes não vai ser real. Ou seja, vai estar 5 vezes o tamanho original. Então você deixa sempre em 1. Não deixe espelhado. Esse botão de mirror aqui, deixe desmarcado. Isso é super importante. O mirror você só vai usar quando a placa for face dupla. Então você vai imprimir a face de baixo, no caso azul, normal, sem o mirror, sempre. E a face de cima, que é a vermelha, aí sim você vai usar o mirror. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Se você quer rotacionar, se você colocar de cabeça baixa, preto e branco colorido. Eu geralmente coloco preto e branco, porque vai que a impressora que você for imprimir for colorida, vai dar problema. Porque pode ser que a tinta de uma cor diferente do preto não grude tão bem no cobre quanto o preto gruda. O Caption te mostra o endereço, no caso para você saber qual é o arquivo, isso é importante colocar, não vai alterar em nada. E pronto, feito isso, está em PDF, vou dar OK. E ele vai Printing Done, imprimiu certinho. E agora eu vou vir aqui na nossa pasta e ver que foi gerado o PDF, foi gerado alguns segundos atrás. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vou dar aqui um zoom. O zoom acho que é comando mais, isso. Vou dar um zoom e pronto, nossa placa está aqui, ó. Primeira placa Mr. Apple BR. E com as trilhas, com a marcação dos furos, os pads, os nomes, etc. Bom, por esse vídeo é só, pessoal, recapitulando. Lembrando que quando a gente for imprimir, a gente tem que tirar todas as camadas, menos a camada de cobre, que é a camada bottom. Se eu tirar a top, não vai influenciar nada, não tem componente nenhum na top. Então é importante que você deixe a bottom, a pad. Isso aqui você pode tirar também, não vai interferir em nada. O dimension é interessante para você ver a dimensão. E os holes, para que você enxergue os furos, tá ok. Na hora que você for imprimir, se for face simples e for na camada de baixo, deixe sempre a opção mirror desmarcado. E a escala, no caso o fator de escala, você vai colocar sempre em 1, sempre, independente de for face simples ou face dupla. Então pronto, obrigado por assistirem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site. Siga a gente no Twitter e até a próxima.